E no vídeo de hoje eu te trago informações muito importantes em relação à autorização de residência da CPLP. A Lei 9 de 2025 foi publicada no Diário da República depois de sancionada pelo presidente de Portugal. E nós temos muitas informações para passar para você aqui que está aguardando fazer a troca do seu cartão, troca do seu título de residência da CPLP por um cartão de residência e também para aquele imigrante que está esperando que possa ser aberto o portal para entrar em Portugal como turista e já estando no país solicitar uma autorização de residência da CPLP. Temos aqui informação muito importante publicada no Diário de Notícias, trazidas pelo Armínio Freitas, que é exatamente o secretário da presidência que cuida do plano das migrações. Então, informações muito importantes para a gente entender o que a gente pode esperar em relação a essas mudanças da CPLP e o passo a passo a ser seguido. Será que você vai poder imigrar mesmo para Portugal como turista? Vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Além disso, vou te contar sobre ao final do portal da CPLP, da autorização de residência da CPLP, não existe mais aquela possibilidade, o site não está mais ativo diante da publicação da Lei 9 de 2025. Se você quiser ficar por dentro desse assunto, eu tenho muita coisa para te contar, assiste esse vídeo aqui até o final, que vai ter informações de qualidade, que vai te ajudar a entender tudo sobre essa autorização de residência da CPLP. Então, me acompanha, já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu vou te contar sobre as informações mais recentes que a gente tem em relação à autorização de residência da CPLP, que foi assinada, foi publicada no Diário da República nessa semana aqui em Portugal. A gente fez um vídeo completo sobre o passo a passo relativo a essa lei e agora eu vou te contar as expectativas e o que está acontecendo na prática. Gente, já começaram a ser chamados os imigrantes que têm um título de residência da CPLP para que façam o pagamento da taxa, receberam um e-mail como esse aqui que eu vou colocar na tela para vocês, exatamente com as instruções necessárias para que você faça o pagamento da taxa e diante disso você receba o seu agendamento na AIMA para que você possa recolher os seus dados biométricos e dessa forma, receber o teu cartão de residência da CPLP. Gente, notícia muito boa. É uma reparação a esses imigrantes que conseguiram se regularizar em Portugal, porque a autorização de residência da CPLP, como o nome já diz, é uma autorização de residência, conseguiram se regularizar em Portugal, mas foram prejudicados por 2 anos, quase 3 anos, sem poder exercer os seus direitos, inclusive dentro da União Europeia. Então, essa aprovação da lei é uma reparação histórica para esse imigrante, que inclusive tem muitos brasileiros que têm esse título e estavam sendo prejudicados. Então, meus amigos, agora fiquem atentos ao e-mail de vocês, chegará um e-mail como esse que eu informei, para que você siga ali o passo a passo, as instruções necessárias para você fazer o pagamento da taxa, que vai te custar cerca de 56 euros, e você vai ter o seu agendamento e poderá solicitar, fazer a recolha dos seus dados biométricos e solicitar a tua autorização de residência no formato da tradicional. Isso é o que prevê a lei, com validade de 2 anos, com recolha dos dados biométricos para que você possa viajar dentro de Portugal, fora de Portugal, dentro da União Europeia e consiga exercer os seus direitos da melhor maneira possível, gente. Então, notícia muito importante, já está acontecendo, já está em vigor a lei e agora sim você vai ter esse direito. Agora, eu vou trazer para vocês aqui informações muito importantes de matéria que foi publicada hoje. Eu estou falando esse vídeo aqui, estou gravando esse vídeo para você no dia 14 de fevereiro. Então, informações oficiais, muito importantes, trazidas pelo Diário de Notícias de Portugal, o DN Brasil, o DNPT, que fez uma entrevista muito completa, falando sobre diversos pontos, que eu vou deixar o link para vocês também acompanharem, com o Armínio Freitas, que é exatamente, o Rui Armínio Freitas, que é exatamente o responsável, ele é o secretário da presidência responsável por executar o plano das migrações. Então é ele quem pode trazer informações que são interessantes, que são necessárias para esse imigrante que quer morar em Portugal. E eu já adianto para você que muitas pessoas estavam aguardando um processo mais rápido para poder entrar como turista e se regularizar. Não vou dar spoiler, vamos ler juntos a matéria. Vamos lá, gente. Na primeira parte da matéria é perguntado como vai ser a execução da autorização de residência da CPLP no formato de cartão, essa renovação para os imigrantes que já têm esse documento. Como a gente já adiantou para vocês, isso já está acontecendo na prática, as pessoas já estão recebendo o e-mail para que faça o pagamento da taxa e faça o seu agendamento. E a próxima etapa, o próximo ponto muito importante relacionado a essa lei da CPLP é sobre a possibilidade dos imigrantes entrarem em Portugal como turistas e solicitarem a sua autorização de residência.
muito foi divulgado, muito foi falado, muitas pessoas publicando que agora você já pode migrar para Portugal como turista, que você já pode entrar no país como turista e se regularizar, pode comprar sua passagem, muitas mídias, inclusive, divulgando isso, que foi assinada a lei que vai facilitar a entrada dos imigrantes brasileiros, só que é preciso ter muita cautela. Diante dessa cautela, eu estou te trazendo informações oficiais do secretário da Presidência que cuida do plano de imigrações. E olha só o que ele falou em relação a essa próxima etapa, que é a entrada como turista e pedido de uma autorização de residência da CPLP. A pergunta feita pela repórter é o seguinte: em relação à etapa seguinte de permitir a entrada no país sem um visto e pedir depois uma residência CPLP, há um horizonte para estar em prática? Essa foi a pergunta da repórter e olha a resposta do Rui Arminio Freitas, que é exatamente o responsável ali pela questão das migrações. Há um apelo que eu faço já. Quem vem para Portugal deve vir esclarecido, deve vir com a consciência plena daquilo que pode esperar. Ter o canal CPLP não quer dizer que ele imediatamente entre em funcionamento. E é bom que isso fique muito claro a vocês, comunicação social, são fundamentais para que os cidadãos estejam esclarecidos e para impedir que se gerem falsas expectativas naqueles que querem vir para Portugal em busca de uma vida melhor. Por isso, dizer o seguinte: o canal CPLP não é, nem vai ser, uma nova manifestação de interesse. Aquela possibilidade só verá a luz do dia, aquela possibilidade está se referindo ao canal CPLP, só verá a luz do dia quando estiver devidamente regulamentada, e é nisso que estamos a trabalhar. Ou seja, não vai ser imediato. A repórter pergunta na sequência: não há nenhum horizonte que possa ser adiantado? Aí responde agora o Arminio Freitas: não, vou adiantar, contudo, que as regras serão claras e aquilo que eu apelo também é que quem quer vir para Portugal trabalhar o dia de hoje ou quer vir exercer uma determinada atividade deverá vir com o visto correspondente à atividade que quer prosseguir, até que seja muito claro algo diferente disso. Ou seja, deverá vir com o visto. Nesse trecho informado aqui pelo secretário da Presidência, confirma tudo aquilo que a gente já vinha falando aqui para vocês. E muitas das vezes, quando a gente passa as informações, as pessoas não gostam porque querem ouvir o que querem ouvir, não o que de fato é. Então, o nosso trabalho aqui, eu faço aqui a produção de conteúdos para pessoas que querem ter um planejamento correto de imigrar para Portugal e saber o que está acontecendo na real. Eu não trabalho só por conta de comentários, de likes e de visualização. Isso é muito importante para o nosso trabalho, mas eu não posso, diante da realidade, contar algo diferente do que está acontecendo, do que vai acontecer em Portugal para você, imigrante, somente para atrapalhar o teu processo migratório. Então, as informações trazidas são muito claras de que não há uma previsão para que haja a abertura desse portal da CPLP. Quando houver, vai ter uma regulamentação específica, não existirá mais uma nova manifestação de interesse, diferentemente do que muitas pessoas estavam falando, que era uma manifestação de interesse 2.0. Não faz sentido o governo de Portugal, que desde que entrou está controlando a imigração, do nada fazer uma abertura desesperada de portas. Então, conforme disse o secretário da Presidência, é importante, é obrigatório que você entre em Portugal com visto, até que mude alguma coisa que não é algo previsto, que não está na previsão desse atual governo, meus amigos. Então, olha só como a gente está falando para vocês há muito tempo. E, gente, é importante destacar que a gente faz críticas e elogia ali, quando tem que ser elogiado, o governo de Portugal. E esse controle de imigração é importante para que você consiga exercer os seus direitos no país. Então, de nada adianta facilitar a tua entrada se não vai poder oferecer o mínimo necessário para você, que era o que a manifestação de interesse fazia. Você tinha a possibilidade de entrar com maior facilidade, mas ao mesmo tempo a tua vida em Portugal demorava muito tempo para que você conseguisse se estabilizar, se regularizar, 2, 3 anos. Isso não é interessante para você, imigrante. Então, eu concordo com o governo de Portugal que quando você tem um controle maior e tem essa organização, você vai conseguir criar ali um plano claro para o imigrante e também para o país, para que ambas as partes sejam beneficiadas com esse processo imigratório. E diante disso, você deve estar se perguntando ou deve estar comentando: ah, doutor, beleza, o visto é meu único caminho, mas está demorando muito. Vai ter greve no consulado. É exatamente sobre esses pontos que eu vou falar com você agora. Por isso que esse vídeo vai ser um pouco mais longo, mas a gente vai falar sobre todos os pontos importantes para você, imigrante brasileiro. Certo, agora a gente vai para outra parte da entrevista,
que foi perguntado para o secretário da presidência em relação à demora dos vistos, porque ele falou que precisa do visto para morar em Portugal, mas você também não pode passar 200 dias para oferecer um visto. Então olha só a pergunta da repórter. Certo, mas a situação consular não é boa. Há pessoas à espera há mais de 200 dias e há uma greve prevista para março. É verdade, nós estamos a reforçar a rede consular, mas é preciso dizer que Portugal tem a capacidade que tem em outros serviços. O Brasil é um país parceiro, contudo, nós temos de adaptar a capacidade do nosso Estado, a capacidade finita do nosso Estado, à nossa capacidade também de receber as pessoas. É normal que haja constrangimentos, pois a procura também é elevada. Isso aqui não é normal, essa demora de 200 dias não pode ser isso, não pode ser assim, exatamente porque o imigrante se prepara com o que é informado pelo consulado, se planeja, organiza a sua vida para isso. Então, isso aqui eu discordo frontalmente, eu acho que o processo de visto tem que ser o mais rapidamente possível. A pergunta na sequência foi o seguinte: e há uma previsão de quando esse reforço consular vai estar em prática? Ou seja, quando vai ter mais pessoas trabalhando no consulado? Sim, na primeira semana de março já estão mais pessoas ao serviço da rede consular. Então, meus amigos, entrando nesse ponto sobre a demora dos vistos, isso já é de conhecimento de Portugal. Os manifestos feitos nos consulados é uma forma de pressão, só que também tem a pressão interna dos empregadores que precisam desses imigrantes e eles precisam agir. O governo de Portugal precisa agir, isso já é de conhecimento do secretário da presidência, inclusive informando que a partir de março vai ter mais pessoas trabalhando nos consulados. Em relação à greve anunciada, é importante a gente destacar o seguinte: você anuncia, você planeja que haverá uma greve em março. Só que nós estamos ainda em meados, eu estou gravando esse vídeo dia 14 de fevereiro, estamos em meados do mês de fevereiro. Ou seja, daqui até lá, há o tempo suficiente para que haja uma negociação entre o governo de Portugal e aqueles servidores públicos para que eles possam negociar e entrar em um consenso para que não tenha greve. Se a única forma de você receber a imigração é através do visto, e o país precisa dos imigrantes, quando você tem uma greve consular que vai durar um mês, você vai inviabilizar a entrada dos imigrantes. Então isso não é interessante para o governo de Portugal. Certamente eles vão negociar com os servidores para que essa greve não ocorra. E como ele está falando, a partir do começo de março, que é para quando está marcada a greve, vai ter mais pessoas trabalhando no consulado. Outro ponto que eu acho interessante destacar é que nessa próxima semana, já daqui a 4 dias, vai haver a cimeira, um acordo entre Brasil e Portugal, que vai estar o presidente do Brasil, o presidente Lula, o presidente de Portugal também, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro Luís Montenegro, e exatamente para que possa firmar e fortalecer a relação entre os dois países. Está previsto que vai ter ali uma facilidade maior para reconhecimento de diploma, falar sobre a qualidade de vida do imigrante português que está no Brasil, do imigrante brasileiro que está em Portugal, fortalecer essa relação de parceria entre os dois países. Seria muito constrangedor que durante a cimeira, que durante um processo ali de exatamente fortalecimento de relações, tivesse uma crise, uma greve consular prevista. Então eu imagino com sinceridade que essa questão vai ser solucionada. O governo de Portugal não pode passar um mês com os servidores públicos de greve, então vai haver uma negociação até março e quando tiver um resultado, quando tiver uma manifestação pública do governo de Portugal sobre essa questão da greve, a gente também vai trazer para vocês aqui. Então, meus amigos, essas informações que eu queria te falar sobre a questão da greve. Outra notícia que eu queria informar para vocês é que aquele portal da CPLP, onde você entrava e tinha 3 opções, que era para quem tinha feito manifestação de interesse até 31 de dezembro de 22, para quem tem visto consular e aquele cadeado fechado do brevemente disponível, esse site deixou de funcionar. Então, quando você entra no portal, está aqui a mensagem que aparece para você, que de acordo com a Lei 9 de 2025, agora para que você consiga solicitar uma autorização de residência da CPLP, você vai ter que ter um agendamento marcado com a AIMA. Então não é mais possível, mesmo tendo visto, que você peça a CPLP através daquele portal. Então muitas pessoas estavam contando que, feito ali a sanção pelo presidente da lei, aquele portal desapareceria e as pessoas poderiam imigrar de qualquer jeito para Portugal e ao mesmo tempo solicitar uma residência através daquele cadeado que seria aberto. E a gente já está trazendo para vocês aqui há muito tempo que haverá uma regulamentação específica e clara para isso. O país não vai abrir as portas dessa forma sem ter um critério específico. Então, até mesmo para quem tem visto, hoje você vai precisar ter um agendamento na AIMA para solicitar uma autorização de residência da CPLP. E também na matéria, para não ficar algo cansativo, eu ler a matéria toda, eu vou deixar o link para vocês. Na matéria, o secretário da presidência afirma que os vistos virão com o agendamento. Todos os vistos
chegarão com agendamento para que você possa comparecer na AIMA para solicitar a tua autorização de residência, seja CPLP ou seja tradicional. E os imigrantes que hoje têm dificuldade para conseguir um agendamento ou que os seus vistos vieram sem agendamento, eles também serão atendidos futuramente por essa estrutura de imissão. Então, qual que é o interesse do governo de Portugal, gente? Assim, fazendo aqui uma conclusão diante dessas informações. O objetivo é regularizar os imigrantes que já estão em Portugal, poder oferecer um serviço de maior qualidade na concessão dos vistos de residência, e os imigrantes que já estão no país sem agendamento vão ser atendidos futuramente por essa estrutura de missão, assim como quem está querendo renovar a sua autorização de residência, assim como quem está querendo um reagrupamento familiar. Então, essa estrutura de missão da AIMA tem o objetivo de poder ajudar a sanar essas pendências que existem em Portugal. Portugal tem um grande problema em oferecer o serviço administrativo de regularização, de renovação. Então eles querem sanar essas pendências para atender melhor quem chega com visto e dessa forma, futuramente, você pensar nessa regulamentação para atrair imigrantes que já estando em solo português possa aí sim solicitar uma R da CPLP com regras muito bem definidas. Então, no meu entendimento, é dessa forma que vai acontecer. E quando você coloca que os vistos todos chegarão com agendamento, você vai fazer com que o imigrante busque prioritariamente ter o seu visto de residência no seu país de origem para que você já chegue com o agendamento marcado. Porque o visto sempre vai ser a forma mais segura de você fazer o teu processo migratório, porque você está se planejando, você está avisando para o governo de Portugal que você atende os requisitos e por isso você recebe uma autorização para poder entrar legalmente com o objetivo de morar. Então a grande vantagem dos vistos, hoje é o único caminho que você tem, mas eu imagino que futuramente a grande vantagem do visto vai ser você poder já chegar com o agendamento marcado e aí sim pedir a tua autorização de residência. E essa questão de entrar em Portugal como turista e buscar uma residência da CPLP vai ser algo excepcional, por algum motivo específico, alguma causa muito específica, que era o que era a ideia para ser a manifestação de interesse, mas ao invés de ser algo excepcional, virou a regra, e por isso gerou tantos problemas. Então o governo de Portugal está buscando regularizar os imigrantes, ter uma maior clareza nos processos de imigração e aí sim poder conceder a esses imigrantes os direitos que eles de fato têm disponíveis na lei. Então existe todo um processo que a gente precisa entender o contexto de Portugal para que você faça a melhor escolha possível para o teu planejamento imigratório. E quando eu falo sobre essa melhor escolha possível, é porque diante desse bombardeio de informações, se você entrar nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no YouTube, você vai achar que você já pode viajar para Portugal como turista e vai conseguir se regularizar. Isso não é verdade. Não é assim que funciona na prática, meus amigos. E aqui eu falo para pessoas que querem ter um bom planejamento migratório. Repito, não estou falando para qualquer pessoa, não estou falando para alguém que quer ouvir qualquer coisa e já viajar para Portugal. Não, estou falando para quem está se planejando e quer sempre fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, hoje, se você entra como turista em Portugal, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer a sua documentação, você tem muita dificuldade para se regularizar. E dessa forma, não adianta nada você investir o teu planejamento migratório em algo que é incerto. Então não dá para você fazer a tua viagem para Portugal contando que vai ser rápido esse processo, porque o próprio secretário da presidência de Portugal, que cuida do planejamento de migrações, já avisou, já informou que não tem um prazo para que isso possa acontecer e que não será uma manifestação de interesse 2.0. Então se a gente não sabe quando vai acontecer e não sabe quais serão as regras, você não pode basear o teu planejamento migratório, o teu sonho de vida, em algo que é incerto. Então o que você tem hoje é o visto de residência. E sobre a demora dos vistos, a gente precisa lembrar que é um objetivo do governo de Portugal ter maior celeridade. O objetivo é poder conceder um visto num prazo de 30 dias. É um objetivo ousado. Seria o mundo ideal para respeitar você, imigrante, que se planeja para fazer esse processo migratório. Não pode você passar 200 dias, 120 dias esperando para ter o seu visto aprovado. Então, existe ali as regras, você está apresentando seus documentos cumprindo com as regras, então, seja para aprovar ou para negar esse visto, esse processo precisa ser mais claro, mais rápido, a VFS precisa prestar um serviço de qualidade, porque do jeito que está, não dá para continuar, e o consulado também precisa agilizar esse atendimento e essa resposta dos vistos. Então, meus amigos, esse aqui foi um vídeo muito longo, mas eu imagino que eu passei por muitos pontos que talvez você, imigrante, estivesse com dúvidas, e é importante para que você possa ter todas as informações, que são informações oficiais, para basear, para guiar o teu planejamento imigratório. Não cai em ladainha, não cai em história que não existe de poder entrar como turista, porque isso não é verdade. Não é assim, tenha cautela no teu planejamento imigratório. Agora, eu não sou o dono da verdade. Eu quero saber a tua opinião. Conta aqui para mim nos comentários o que você está achando de tudo isso.
deixe as tuas dúvidas, que futuramente essa tua dúvida pode gerar um vídeo futuro que a gente vai direcionar o teu processo migratório. E hoje, a forma que você tem para morar em Portugal é através de um visto de residência. Então te planeja para atender os requisitos e solicitar o teu visto ainda no teu país de origem. Não existe pedir visto em Portugal. Visto é fora de Portugal, é feito pelo consulado e por isso você precisa se organizar. Então a gente pode te ajudar com isso. Aqui nesse canal você vai encontrar vídeos completos sobre todos os vistos de residência. Cada vez mais a gente vai trazer conteúdos informativos para você sobre os documentos que você precisa, sobre quanto isso vai te custar, como você pode fazer individualmente, porque tem pessoas que têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Para você que quer ter um atendimento personalizado, você pode mandar mensagem para a gente, é o primeiro link aqui na descrição, para que a minha equipe possa participar do teu processo migratório para morar legalmente em Portugal. Então manda mensagem para que eu possa te orientar e entender qual seria o melhor caminho para você e para sua família. Então, meus amigos, agradeço pela atenção, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, essa é a forma de você ajudar o nosso trabalho e também eu já estou te esperando no próximo vídeo. Até mais!